E quero começar com uma pergunta. Se você ouviu Deus nos últimos dias, se você consultou a Deus e teve uma palavra dele nos últimos dias, pensa e guarda essa pergunta até o final. Essa pregação, ela nasceu de algumas perguntas que eu fiz para o meu filho Noah, de 6 anos, está aí porque ele não gosta muito de se misturar de vez em quando lá nos poeminhas, ele fica meio tímido. E um dia a gente estava conversando, brincando de Lego, e eu perguntei para ele assim: filho, como a gente ouve Deus? Aí ele olhou para mim e respondeu: orando, pai? Eu falei: tá, legal, boa resposta. Mas como mais a gente ouve a Deus? Aí ele respondeu pela segunda vez: lendo a Bíblia. Falei: legal, interessante. Como mais a gente ouve a Deus, filho? Seguindo a Deus, pai. Ele já ficou aborrecido e deu as 3 respostas que a gente precisava. Aí eu fiz uma pergunta retórica: tá, mas como Deus fala com a gente? Aí ele respondeu de novo: lendo a Bíblia, pai. Falei: olha, eu acho que isso dá uma pregação. Porque a maioria de nós fica consultando e consultando e consultando e tentando ouvir, mas, na verdade, muitas respostas elas já estão escritas, já estão prontas, se a gente simplesmente lesse a Bíblia. Eu quero falar de algumas vozes. O Lê falou aqui no culto passado, falou um pouquinho hoje também, né, da rádio, lembra? Quem estava aqui no culto passado? Quem lembra da sintonia que ele comentou aqui? Se você vai um pouquinho para a direita, você pega uma. Se você vai um pouquinho para a esquerda, você pega outra. Tem muitas vozes ecoando. Gente, sabia que o Mickey também fala? Eu descobri esses dias que o Mickey fala com muitas pessoas. Ele constrói sonhos dentro de pessoas. Esse mundo lúdico que a gente vive aqui é tudo muito lindo, é tudo muito perfeito. Isso é uma grande voz, só que é uma voz externa. Outra voz que a gente tem é a voz da nossa alma. Ela também fala, ela também grita, ela também quer coisas. Outra voz que a gente tem, que deveria ser a única que nos guia, que nos guiasse, é a voz do Espírito, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. A pergunta é: qual dessas vozes a gente está ouvindo? Gente, abra sua Bíblia em Salmo 131. Por favor. Salmo 131, a partir do verso 1. Vai estar projetado aqui atrás também. O texto diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Gente, esse texto é uma declaração de Davi que nos traz um rico assunto, nos traz uma rica direção para a gente viver. Davi era um rei, ele tinha tudo o que queria, tudo que quisesse, no estralar de dedos aparecia a ele. E esse mesmo rei Davi, um dia, por dar muita vazão à sua alma, por obedecê-la, por querer cumprir uma vontade do seu próprio coração, acaba pecando e depois ele se arrepende. Ele ainda é conhecido como homem segundo o coração de Deus, por causa do seu profundo arrependimento. Mas ele chega nessa conclusão. Ele chega na conclusão de que a alma dele grita assim como uma criança. A gente está passeando esses dias com 2, uma de 6 anos, uma de 9 e um bebezinho de 1 ano e meio. De vez em quando, esse bebezinho de 1 ano e meio, ela só consegue ser acalmada pela própria mãe. A gente tenta, em 4, 5 pessoas, acalmar a Melzinha que está aí, né? Está no colo da Tami e do Lê ali. A gente tenta acalmar ela de vez em quando, mas sabe aquela cena, assim, no meio do Walmart, a criança se jogar no chão e querer tudo que ela pega? Alguém já presenciou uma cena dessa? Esse texto está falando que a nossa alma é essa criança. Às vezes a gente quer algumas coisas e a gente se joga no chão, grita, esperneia, pega e fala: pai, eu quero isso aqui, porque eu quero isso aqui, não tira de mim. Gente, a nossa alma, Davi chega a essa conclusão, a alma dele é como essa criança que precisa dos braços da mãe para se acalmar. É interessante a gente pensar nisso, porque dentro de cada um de nós temos esses desejos. Eu não sei se você já se viu algum dia dessa forma, mas muitas vezes as nossas lutas, as nossas petições a Deus,
o nosso implorar, o nosso jejum, a nossa oração está mais voltada numa alma birrenta que quer uma realização do que um propósito de Deus. Você está comigo aqui? Olha o que ele fala: eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Será que a gente está começando 2025 procurando o quê? Será que a gente está gastando o nosso tempo procurando grandes coisas? Será que a gente está procurando coisas maravilhosas para mim? Gente, essa é uma declaração muito forte. Isso revela algo que está vivo dentro de cada um de nós. Você pode afirmar isso sobre você mesmo? Será? Olha o verso 2. Pelo contrário, eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma. E o calar se traduz por nivelar, abandonar, aplainar. Então eu tenho emoções, desejos, sentimentos, vontades, sonhos, picos, altos e baixos. Fazer calar, fazer sossegar a alma é aplainar, é deixá-la presa de alguma forma, é não deixá-la vazar de alguma forma. Essa é a reação que nós precisamos ter, é a ação que nós precisamos ter quando a nossa alma começa a ser birrenta, quando ela começa a querer mais do que ela pode ter. Então nós precisamos governá-la. Sossegar pode ser traduzido em estar em silêncio, estar calmo, esperar, ser mudo, crescer mudo. A criancinha que precisa do colo da mãe para se acalmar, precisa crescer muda. Sossegar a alma é isso, é calar esses apetites, é deixar eles quietos, ser silenciado. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Gente, você já ouviu falar o sossega, filho? Fica quieto? Quem que é pai e mãe aqui? Acho que de vez em quando a gente tem que falar isso para nós mesmos. Extremamente importante a gente entender isso, gente. E de vez em quando, eu acho que como aquelas criancinhas birrentas, que é normal, toda criança é assim, e elas precisam de educação, a nossa alma precisa ser educada. Então, normalmente, a gente não vai lá no meio do Walmart pegar a criança e tirar a varinha do bolso, tirar o chinelo do pé e corrigi-la. A gente vai para casa, então a gente corrige, então a gente ensina. De igual forma, eu acho que nós deveríamos fazer conosco. Quando a gente vê que alguma coisa está vazando, quando a gente vê que a nossa alma está mais viva do que deveria estar, eu acho que a gente deveria ir para casa e corrigi-la. E como é que se corrige a alma? Como é que se aplana a alma? Como é que se silencia ela? Só tem um caminho: instrução bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso? O que o Senhor diz sobre isso? Qual caminho eu vou? O que eu faço? Então, eu quero falar um pouco sobre essas vozes. Hebreus 1, verso 1 fala assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha que interessante, a Bíblia fala que antigamente Deus falava de muitas maneiras pelos profetas. Ele usava essas pessoas para pronunciar algo. Agora, esse texto fala que nos últimos dias, ele fala através de quem? Do Filho. Não é que Deus descarta os profetas, é que agora ele tem outra maneira de falar. Não necessariamente somente pelos profetas, mas pelo Filho. Quem mora dentro de você, irmão? Não é o Filho? Então, por que tantas vezes a gente está ainda vivendo as sombras do Antigo Testamento, uma coisa que era projetada, uma coisa que ainda não era clara, que era aquela maneira de como tudo funcionava, querendo consultar profetas e mais profetas, ao invés de atualizar isso e consultar o próprio Cristo que habita dentro. Então, muitas vezes a gente fica procurando por fora uma palavra, a gente quer ouvir uma direção, a gente quer saber o que fazer, mas na verdade essa palavra, irmão, está aqui dentro, está em Cristo que habita em você. Então não olha mais para fora, olha para dentro. Essas confirmações, vem confirmações de fora, vem vozes de fora que são positivas, são boas, ok, mas o que determina é a voz que vem de dentro. E não é da alma, não é da criança birrenta que habita dentro de você, é de Cristo que habita dentro de você. Então, quantos ainda vivem
as sombras. Irmãos, de verdade, Jesus rasgou o véu de cima a baixo para a gente ter comunhão, relacionamento. A direção que Deus quer nos dar vem da comunhão e de relacionamento com Ele. Nada mais que isso. Você não pode esperar o culto de domingo para ter direção de Deus, irmão. Você não pode esperar a oração de alguém para ter direção. Você precisa consultar Deus, você precisa conversar com Deus, ser íntimo de Deus. Para daí você falar, eu acho que eu ouvi Deus. Calma aí que a gente chega lá. Sendo que nos últimos dias o Senhor fala através do seu Filho. Irmãos, isso aqui está falando do ordinário. O seu café, a sua Bíblia, a sua primícia do dia, o seu tempo com Deus, a sua adoração, o tempo de louvor que você está muitas vezes dentro do carro aqui, para tudo é 40 minutos, não é? É 40, 30, 50 minutos. Você tem 1 hora de adoração todas as manhãs dentro do seu carro, se você quiser, irmão. Você não depende do Ulisses, você não depende de ninguém. Depende de você abrir sua boca e cultuar a Deus. Amém? Vim te falar que você não precisa terceirizar o seu relacionamento. Sabe por que o povo terceirizava lá no Antigo Testamento? Porque Deus falava através de alguns. Mas a partir de agora, não. Ele fala através do Filho. Então não terceirize. Qual vozes nós temos ouvido? Irmãos, é impressionante como o Deus me falou está deturpado nesses dias. Você não acha? Com todo cristão que você fala, em algum momento ele fala, Deus me falou, Deus me disse, Deus me mandou, Deus me pediu, Deus, eu e me, são as coisas que a gente mais tem ouvido. Agora, às vezes a gente está numa mesa e está conversando com alguém, escuta Deus me falou, mas em seguida vem algo que não condiz com a própria palavra, não faz sentido algum. Vem algo que é totalmente fora da realidade. Deus me pediu, Deus, sabe? E na verdade, eu vi esses dias um testemunho do irmão, falou, cara, Deus pediu a minha empresa e hoje eu estou vivendo diferente. Eu falei, tá, irmão, que empresa você tinha? Tal empresa. E como é que terminou a empresa? Não, na verdade, eu quebrei a empresa, eu fali. Eu falei, tá, Deus pediu a massa falida ou ele pediu a empresa? Não entendi. Então, o Deus me pediu, muitas vezes a gente está querendo espiritualizar uma coisa que se chama desgoverno. Então, quando tudo der errado, Deus me pediu. Deus me pediu para ir para a América. Tá, como é que era a sua vida no Brasil? Você é fugitivo ou enviado? Você é fugitivo ou enviado? Se Deus te mandou, cara, é sério que é para todo esse perrengue? O cara que fugiu foi Jonas e não deu certo. Cuida com a baleia, ela pode te engolir e te vomitar lá no Brasil de volta. Gente, o Deus me falou, tem escondido, tem ocultado muitos erros dentro da igreja. Isso é preocupante. O Deus me falou pode ser uma redoma de orgulho, onde, na verdade, a gente podia estar falando, putz, eu errei. Eu estou aqui, estou tentando, me ajuda. Pode ser que eu não ouvi Deus, pode ser que eu esteja errado. Ou pode ser que, eu acho que é muito maduro, gente. Talvez não foi Deus. Por que a gente fala com tanta certeza que foi Deus? Será que foi? Eu quero colocar dúvida no seu coração essa manhã. Aleluia. Já está na essência do ser humano transferir a responsabilidade. Você lembra de Adão e Eva? A culpa foi de quem no final das contas? Porque Deus criou a serpente. Acabou lá. Então a gente já está viciado em transferir a responsabilidade da falta de governo para a parte espiritual. Então cuida quando você fala que Deus falou alguma coisa, irmão. Quando alguém dá uma carteirada, como Deus me falou, instantaneamente, a gente tira o pé. Pastor, líder de GC. Porque, gente, se Deus falou, Deus falou. E se Deus falou, amém. Claro que Deus fala. Mas o problema é quando a convicção está mais alta do que a própria voz de Deus. E, na verdade, Deus não falou. Então, quando a gente lacra que Deus falou, acabou o discipulado, irmão. Então, por que a gente não chega no discipulado e fala, cara, eu acho que Deus me falou isso? O que você acha? Irmão, seja vulnerável. Foi realmente Deus que falou? Essa é a pergunta. 2 Timóteo 4,3 fala assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se às fábulas. Gente, parece que o povo lá no Antigo Testamento, eles não pronunciavam Deus, era o Yahvé, alguma coisa desse tipo, som impronunciável, porque tinha um temor desse nome. Agora, quando a gente fica falando, Deus me falou, além da gente não ter temor do que realmente Deus possa ter falado, a gente está pronunciando Deus em nome de Deus em vão, realmente. Querendo aplicar na nossa vida uma coisa que não existe. Então, olha que interessante, fábulas aqui significa discurso, palavra, dito, narrativa, uma história. Uma história verdadeira, uma história não é. É ficção, invenção, falsidade. Então, junta esse texto, 2 Timóteo, com 2 Timóteo 3:1, que fala assim, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas e amantes de si mesmos, algumas versões vão falar. Então, gente, estamos falando de um egoísmo, de uma bolha de orgulho, muitas vezes, que nós criamos ao redor de nós mesmos, travestido de espiritualidade. Sabe quem são esses? Os mestres de si mesmo. Aqueles que ouvem a si mesmo. Aqueles que querem porque querem fazer a sua própria vontade. E conseguem espiritualizar a coisa falando o que Deus disse para fazer. Que terrível. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado. Não cutuca ninguém. O eu sei, eu ouvi, eu li, Deus me falou, Deus me mandou, Deus me pediu. Irmãos, maturidade é, será que Deus me falou? Às vezes eu entro em umas crises. Eu ouço tanta pessoa falando que Deus falou tanto, eu não consigo ouvir Deus tanto assim. Pode ser que eu esteja na rádio errada, gente. Eu não consigo ouvir Deus todo dia, toda hora, e Deus disse, e Deus falou. Cara, quando alguém vem falar, cara, eu já sabia, Deus tinha me falado. Mano, eu não sei, é assim para você também? Aqui, não? Aqui Deus fala todo dia, toda hora? Que legal, vou mudar para cá. Vai que Deus está me mandando também. Mas é muito triste ver pessoas errando a todo tempo, se escondendo atrás disso, irmãos. É terrível. Deus me disse, Deus me falou, eu entendi que devo fazer em Deus. Essa frase também é bastante usada. Agora eu não estou desconstruindo que Deus, não estou destruindo o que Deus fala. Deus realmente fala, Deus testifica, Deus confirma. O que eu quero lançar para você é, será que você está ouvindo o Espírito de Deus, o Espírito do Mickey, ou o Espírito da sua própria alma, daquela alma birrenta? Quais vozes você está ouvindo? Alma ou coração pode ser traduzido por lugar de sentimento, desejos, afeições, aversões. Às vezes, irmãos, nós podemos estar sendo uma igreja imatura, exalando um falso perfume de espiritualidade, usando essas frases. Porque ninguém ouve Deus toda hora, não. Não é bem assim. Em partes, nós ouvimos como sacerdotes. Em partes, nós executamos como reis. E muitas coisas a gente não precisa mais nem ouvir, se simplesmente nós lêssemos o que está escrito. Porque nos últimos dias Deus falou através do Filho. E a maioria das palavras do Filho, que o Filho quisesse que a gente soubesse, estão escritas na Bíblia. Então a nossa parte é consultar as palavras do Filho e executar. Irmão, você não precisa ouvir nada novo de Deus. Simplesmente se você ler a Bíblia e executar. Em partes, como sacerdotes, ouvimos a Deus. Em partes, executamos como reis, porque temos a legislação do céu. Como é que está aí a sua vida devocional com Deus? Seu tempo de qualidade com a sua Bíblia? Se no final, se essa palavra que eu estou recebendo, que eu recebi de Deus, acaba apontando para o meu sucesso, para a minha realização, para o meu sonho, pode ser que isso esteja bem longe da vontade de Deus. Mas a glória deve ser apenas de um, não a minha. Lembra das palavras de Davi, que eu li no início? Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Será que essa não está sendo a nossa prioridade, irmãos? Normalmente, essa pessoa que ouve Deus toda hora, ela é meio chatinha, é meio insuportávelzinha.
Você vai sentar com ela, ela já sabe. Você começa a citar um versículo, ela termina o texto. Aí, sabe aquelas coisas que acontecem? Mas daí você faz a leitura da vida dela e você fala, nossa, se ela vivesse metade do que ela sabe, estaria lindo. Será que Deus falou mesmo? Você está feliz? Eu nunca mais volto para cá, eu acho, se dependesse dessa pregação. Eu queria pregar tão bonitinho. Como separar a voz de Deus e a voz do Espírito, irmãos? Alguém sabe esse texto? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. A alma birrenta, a alma que quer, é o centro das emoções, os desejos, da voz do espírito, juntas e medulas, é apta para julgar, presta atenção nisso, os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, a régua, o balizador, obrigatoriamente precisa ser a palavra de Deus. A única certeza absoluta que temos é a palavra de Deus. Todas as outras coisas que nós ouvimos, até ouvindo Deus, elas podem ter interferência da nossa alma. Não tem como separar isso, se não for pela palavra de Deus que separa alma de espírito. Então, eu ouvi Deus, Deus me mandou, eu vou fazer sem Bíblia? Cara, não condiz. Sem palavra, não tem fundamento, não tem direção. É loucura, é miragem, é emoção, é ficção, é Walt Disney. Todo o resto pode ter influência, menos a palavra. Olha o que Jeremias 17:9 fala. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Irmãos, você vai confiar no seu coração? Você vai confiar numa coisa que você talvez ouviu, que você acha? Não, irmão. Sua vida é mais preciosa que isso, que uma alucinação. É nessas que irmãos se colocam em lugares terríveis, falando que Deus ainda mandou. Gente, eu prefiro apanhar de Deus por não fazer do que fazer uma coisa precipitada, achando que eu ouvi. Eu prefiro que Deus fique repetindo várias vezes, falar, você não vai mesmo? Não, agora eu tenho certeza que é Deus, então eu vou. Agora, se você ouve um sussurrinho e sai executando, a chance de dar errado é muito grande, irmãos. Então espere, consulte mais. Acho que, em primeiro lugar, você tem uma impressão no seu espírito, você acha que Deus falou com você? Amém, Deus fala. Provavelmente seja Deus. Então você começa a maturar essa palavra. Começa a pensar sobre ela, ora sobre ela. Se é um destino que Deus está te mandando, se é um negócio que Deus está fazendo, se é algo que você precisa ajustar na sua vida, começa a orar sobre aquilo, marina aquilo, sabe, dentro do seu lugar secreto. E depois disso, então, compartilha com homens e mulheres de Deus, pessoas que você realmente considere ver Cristo na vida delas. Através deles, você pode ter uma confirmação, sim, e provavelmente tenha. Depois disso, procure anciões sábios, aqueles que já andam mais tempo, aqueles que já ouviram, já executaram muitas palavras que Deus fez, vai ser provavelmente mais uma confirmação. Mas como você vai chegar nessa mesa falando que Deus te falou? Não. Fala, cara, eu tenho uma impressão no meu espírito de que Deus está falando comigo sobre isso, isso, isso. Cara, a Bíblia que eu consultei fala isso, isso, isso. Qual a sua opinião sobre isso? Me ajuda nisso. Cara, na multidão de conselheiros há essa sabedoria. Para que a gente vai andar num lugar tão alto, de orgulho, de soberba, dizendo que ouviu Deus errando tanto? Se a gente tem uma família espiritual, se a gente tem irmãos, se a gente tem aqueles que nos amam para nos auxiliar e nos dar direção. E depois disso tudo, então, você pode dizer, agora eu ouvi Deus. Deus fala através de tudo isso. Revelação, é essa vozinha que você ouviu. Confirmação, você vai ter através de diversas pessoas, palavra. Instrução, você vai gastar todo o seu tempo durante esse processo de ouvir e a execução na instrução. E isso está falando da Bíblia.
está cavando e perdendo o seu tempo, na verdade, investindo o seu tempo, de como executar aquilo que você ouviu. E então vai chegar o tempo de você executar aquilo. E aí você sai falando com certeza, eu ouvi Deus. Aí nada vai te impedir, irmão. Nada. Nenhuma dificuldade no processo vai fazer você voltar para trás, porque você tem certeza que você ouviu Deus. Mas se você saiu no primeiro ponto, primeira dificuldade que você encontra, vai falar, ih, será que eu ouvi? Mas já é tarde, irmão. Você já foi. Você já fez algum problema. E são problemas grandes. Gente, algumas palavras na minha vida demoraram 5 anos, 10, 15 anos para se cumprir. Tem palavras que Jesus falou comigo num lugar secreto e hoje eu comecei a viver. Tem outras que eu nem vivi ainda, não sei quando vai acontecer. Guarde isso. Se Deus falou realmente com você, irmão, não saia anunciando por aí. Guarde, faça prova. Fica consultando até você ter certeza. Procure esses conselheiros, como eu falei, mas não precisa anunciar os 4 ventos. Na verdade, esse anunciar os 4 ventos, muitas vezes, é só uma soberba de querer mostrar que Deus falou com você, ou uma justificativa. Então, não deveria ser assim. Se você tem uma palavra para entregar para alguém, piora um pouco mais, porque daí começam os escândalos, né? Deus mandou te falar, não faz assim, cara. Não precisa ser assim. Pode ser mais simples. Pode ser numa mesa, pode ser tomando um café. O Espírito Santo que falou com você e destinou uma palavra para alguém, é o mesmo Espírito que está dentro da pessoa e descodifica essa palavra. Então seja simples. Jesus era simples. Não precisa chegar... Não precisa, irmão. Não precisa. A gente precisa ser simples com isso. Jesus fala. Ele fala na simplicidade, ele faz na simplicidade. Jesus foi um dos homens mais simples que a gente já viu passar por aqui. Voltando para cá, ela é apta, a palavra de Deus, ela é apta para julgar ou discernir os pensamentos e propósitos, a vontade do coração do homem. Então, o ouvir a Deus sem uma palavra, sem um fundamento, já falei que não faz sentido nenhum. A palavra de Deus é apta para julgar. O que é um julgamento? O que é o discernir desse texto? O julgamento é uma decisão. O julgamento vai dizer sim ou não. Um juiz está diante de uma causa, ele vai ouvir os lados e vai falar, esse está certo, esse está errado. A própria palavra está nos dizendo que a palavra é esse juiz. Então você leva aquilo que você ouviu perante a palavra, e a palavra vai ser o juiz. Ela vai falar, isso que você ouviu está certo. Isso que você ouviu aqui está errado. Esse é o julgamento que a Bíblia dá, que a Bíblia faz. Agora, se não tiver Bíblia, como é que você vai julgar a palavra que você recebeu? Quem julga é você mesmo. E se você julgar por você mesmo, é lógico que você não vai se condenar, né, irmão? Ninguém vai se autocondenar. Agora, se a gente julgar pela Bíblia, a gente pode receber um não. A gente pode receber um talvez. E isso muda tudo. Gente, julgar significa deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Formar um conceito, emitir um parecer, uma opinião sobre. A Bíblia tem uma opinião sobre tudo que nós formos fazer. Nós precisamos consultá-la. Essa é a grande chave, é o grande segredo. Então, vamos fazer um acordo hoje? Vamos trocar a fala Deus me disse por a Bíblia diz? O que você acha? Você pode até falar que Deus me disse, mas a Bíblia diz, tem que estar ali, senão não faz sentido. Irmãos, de verdade, pode parecer ironia isso para alguns, mas a gente vê tantos problemas dentro da igreja, nas nossas igrejas, com pessoas que ouvem Deus toda hora, acham que ouvem Deus toda hora, mas não condiz com a Bíblia. Sabe, às vezes o envio, não sei se isso vai fazer sentido para você, mas às vezes pessoas falam, cara, o autoenvio, sabe? Deus está me enviando para algum lugar, Deus está me enviando para fazer. Mas aí você vê a vida inteira da pessoa, ela nunca entregou tudo para Deus. Como Deus vai enviar alguém que nunca entregou nada? Não faz sentido, irmão. Você está feliz? Amém. Eu juro que eu queria pregar outra coisa, cara. A paz sendo árbitro. Colossenses 3,12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguma pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. A gente normalmente usa esse verso 15 para dizer, eu tenho paz em fazer isso, aquilo. Mas, cara, o contexto do verso 15 é a vida em comunhão. É a vida em compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdoando uns aos outros. Então, se o cara vem, sentir paz de separar, irmão, não faz sentido. Sentir paz de não falar mais com o cara lá, não faz sentido nenhum. A gente tem sentido paz que não existe, irmão. Justificativa espiritual para esconder algum desgoverno, para esconder uma falta de perdão, para esconder uma coisa da minha alma birrenta, que está jogada no chão e gritando. Agora olha na sombra do Antigo Testamento, como Deus falou. Deus falou com Elias, em 1 Reis 19, 11. Então foi-lhe dito, saia daí e fica diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Foi um evento que aconteceu para ouvir a voz de Deus. Concorda comigo? Olha quando Moisés ouviu Deus em Êxodo 3:2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Irmãos, talvez a gente está esperando grandes eventos como esse para ouvir a voz de Deus. Mas, nesses dias, ele fala através do Filho. É diferente. Talvez a gente nunca vai ver uma sarça que não se consome. Talvez a gente nunca vai ouvir ventos, estrondos ou a voz suave. A gente vai ouvir a voz do Filho. É diferente, irmãos. Então, a gente não pode esperar nesses dias uma manifestação desse tipo. Ela até pode acontecer, mas a sensibilidade ao Espírito não tem nada a ver com essa pirofagia externa aí que a gente está vendo. Não. Tem a ver com calar todas essas vozes e ouvir o Filho que está falando aqui de dentro. Líderes da casa, vocês não têm obrigação de ter palavra para ninguém. Vocês não precisam ter palavra para ninguém. Todos têm livre acesso a Jesus. Todos consultam Jesus. O nosso trabalho vai até um lugar onde você ouve Jesus. E se a gente vê alguma coisa na frente como líderes de EC, como amigos na caminhada, na jornada, a gente te ajuda a chegar ali, mas você vai ouvir uma voz que não é a nossa. Não é a do pastor. Não é a do líder de EC. Não é. É a voz do Filho. E é essa que a gente precisa perseguir. Gastar a nossa vida até ouvir. Olha o que João, em Apocalipse 19:11, escreveu. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. O seu nome é Verbo de Deus. Verbo de Deus. A revelação que João teve do Cristo é palavra de Deus. Verbo de Deus. O que nós temos feito com a palavra de Deus, irmãos? O Deus me disse não pode estar acima da palavra de Deus. Do verbo de Deus. João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Irmãos, a palavra de Deus é o próprio Cristo que quer falar com você. Agora, se a nossa alma continuar birrenta, gritando, não estando aplainada, sossegada, morta em certa medida, a gente não vai conseguir ouvir o Filho. Esse é o grande desafio para o próximo ano e para o resto da nossa vida. Ouvir a palavra que Ele tem. Ah, não consigo ouvir, pastor, não consigo escutar. Se você abrir a sua Bíblia, você vai estar ouvindo Ele. Sabe aquele dia que você abre a Bíblia? Mas não como jornal, irmãos, por favor. Bíblia não é notícia. Bíblia é a história de um pai que ama seus filhos e ela até te conta o que vai acontecer depois dela. Então você vai ler e você vai começar a ver alguns textos e daqui a pouco um daqueles textos começa de uma forma diferente falar com você. Você começa a entender uma coisa diferente, daí você vai para outra versão e mais uma versão e uau, daqui a pouco, nossa, eu acho que isso aqui quer falar isso comigo. E aí você tem uma revelação pessoal. Então, o verbo se materializou e consolidou dentro de você. A própria palavra de Deus, o Cristo em você. Então, você ouviu Deus. Aí você pode ir para o seu secreto e vai ter confirmações da voz. Talvez audível, talvez um sentimento, talvez um arrepio, talvez um choro, não sei. Com cada um é diferente. Desde que o Senhor esteja ali falando e você discirna qual que é a voz dele. A pergunta é, você está ouvindo Deus? Deus te disse realmente? Salmo 19, 7 fala, a lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Então, cara, aquela alma birrenta, ela é restaurada a partir da palavra. Aleluia. A partir da lei, a partir dos mandamentos, a partir de tudo que está escrito, as palavras do Filho. O texto continua, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Gente, onde é que está isso tudo? Na palavra de Deus, na Bíblia. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então nós temos luz para os nossos olhos, alegria para o nosso coração, sabedoria e restauração da nossa alma completa. Tudo aonde? No culto? Não, irmãos. Na oração de alguém? Não. Na palavra de Deus. Dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos. Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra. E nessa lei, medita dia e noite. Ela é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Onde isso acontece? Na palavra de Deus, quem está fundamentado nesse lugar. Não em quem acha que ouviu. Quem tem sido o seu conselheiro, irmão? Quais vozes têm te guiado? As externas, a interna que pode ser sua alma, ou a palavra de Deus? Quais têm sido seus conselheiros? Não esquece que Oséias 4:6, eu termino com isso. Se o louvor quiser vir aí, Ulisses. Não esquece que Oséias 4:6 fala que o povo está sendo destruído porque lhe falta palavra. Conhecimento. Você tem noção de que o eu ouvir Deus pode ser uma destruição para você mesmo? Porque falta palavra, porque falta conhecimento, porque falta fundamento. Jesus nunca vai bradar, Ele nunca vai falar algo que já não esteja escrito, que já não esteja registrado. Então o mais sábio entre nós é aquele que mais tem Bíblia, é aquele que mais vive. É aquele que mais se assemelha aos textos. É aquele que fala, a Bíblia diz. Talvez eu não consiga viver o que a Bíblia diz. E ok, ninguém consegue viver tudo que a Bíblia diz. A gente está muito longe disso. Todo dia a gente está tentando um pouco mais. E a gente vai sendo aperfeiçoado de glória em glória até o último dia, até o corpo glorioso. E lá não vai ter pecado. E lá chegaremos no ápice do que Deus quer. Mas até lá, eu estou tentando dizer o que a Bíblia diz. Eu estou tentando não perecer. Então, quanto mais do fundamento eu tenho, maior a minha estabilidade.
Irmãos, eu quero despertar em você um desejo pela palavra de Deus. Um desejo, um amor pelas Escrituras, pelo Senhor. Mark vem falando isso há muito tempo, né? O último avivamento é pela palavra de Deus. A última onda que Deus vai fazer pela palavra de Deus. Talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer no próximo ano. Se preocupar com a Bíblia, com o texto. Ler, gastar nosso tempo, meditando nas Escrituras. Porque ela vai restaurando a nossa alma. Porque ela vai trazendo alegria para o nosso coração. Porque ela vai trazendo luz para os nossos olhos. E aí a gente começa a desviar do pecado, da injustiça, da ingratidão, da destruição. A gente começa a andar como Jesus quer que a gente ande. Amém?